Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz, que neste domingo tão abençoado, o Espírito Santo de Deus te proteja, te conduza e te oriente a todo tempo, que através dele também você possa conhecer a vontade de Deus para a sua vida, que ele te ensine coisas valorosas nesse dia. Eu falo isso porque nós estamos aqui começando um tempo de escola dominical e toda vez que nós remetemos o nome à escola, nós lembramos de aprendizado. E sabemos que a nossa caminhada, a nossa caminhada cristã, ela exige de nós aprendermos coisas, e coisas de Deus. Então esse tempo de escola dominical é exatamente para isso. É um tempo onde Deus separou para falar ao seu coração, te trazer lições que vão te ajudar a ser mais fiel a Ele e também a caminhar de uma forma que agrade ao coração dele. Então vamos começar esse tempo, meus irmãos, com uma oração. Eu convido você, onde quer que você esteja agora, se você estiver sozinho, se você estiver na sua casa, eu convido você a juntar a sua família, chame todos para perto, seu esposo, sua esposa, seus filhos, para juntos nós orarmos e também estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos? Agradeça a Deus pela semana que se passou, agradeça por esse tempo de escola dominical que Ele está nos concedendo aqui nesse domingo. E agradeça também pela semana que está iniciando, uma semana onde nós temos a certeza da presença dEle na nossa vida. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, nós bendizemos o Teu nome, te louvamos e te agradecemos por quem Tu és, Pai. Obrigado pelo Pai bondoso, misericordioso, o Pai amoroso que o Senhor é, Pai. Obrigado por Senhor ter cuidado de nós a todo tempo. Nós vemos isso, Pai, através dos pequenos detalhes da nossa vida. Nós vemos o Teu cuidado através de tudo aquilo que nós vivemos, Pai, e tudo aquilo que tem acontecido na nossa vida, Pai. Obrigado pelo alimento de cada dia, obrigado pelo nosso teto, Pai, obrigado pela nossa família, pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo trabalho que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela Tua igreja, Pai, esse lugar tão abençoado onde a gente pode se reunir como corpo do Senhor para Te louvar e engrandecer o Teu nome, Pai, e ouvir a Tua voz. Nós Te louvamos também, Pai, porque um dia o Senhor nos salvou, o Senhor nos tirou do lamaçal de pecados para viver no reino do Filho do Teu amor, Pai. Nós bendizemos o Teu nome, Te agradecemos e também clamamos e intercedemos nesse momento por esse tempo de escola dominical. Fale os corações, Pai. Tira, derrube qualquer bloqueio, tudo aquilo que impeça os irmãos de ouvirem a Tua palavra e também de compreendê-la e também logo depois de praticá-la, Pai. Senhor, tome conta das nossas vidas e dos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos? Então, dando continuidade, aos nossos estudos sobre as virtudes que compõem o fruto do Espírito, Nosso texto básico que temos usado durante algumas semanas é Gálatas, capítulo 5, Nós estamos basicamente trabalhando o versículo 22 e 23, Hoje a gente vai falar sobre a última virtude do versículo 22, a partir da semana que vem nós vamos falar das duas que faltam, do versículo 23, e hoje então, depois de falarmos sobre a virtude do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, hoje falaremos sobre a fidelidade. Sabemos que essas virtudes compõem o fruto porque todas elas precisam fazer parte daquela pessoa, do cristão, que está sendo conduzido pelo Espírito. Sabemos que essas virtudes precisam ser desenvolvidas e sabemos que somente por nós elas não seriam desenvolvidas na nossa vida. Porém, nós temos o auxílio do Espírito Santo, do próprio Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a desenvolver e fazer com que essa semente cresça e esse fruto apareça na nossa vida e também apareça para aqueles que estão ao nosso redor. Então, hoje falaremos sobre a fidelidade. E olhando aqui, se você pegar depois um momento, o texto original grego desse texto, você vai ver que essa palavra que foi traduzida por fidelidade é a mesma palavrinha que é usada em outros textos para traduzido pela fé, a palavra fé. Mas por que aqui então nós traduzimos por fidelidade? Porque se a gente pegar a continuidade dessas virtudes, depois de benignidade, bondade, o que caberia exatamente aqui como essa virtude seria a fidelidade e não a fé.
Então também essa palavra aqui no caso foi traduzida como fidelidade. Mas o que significa fidelidade? Olhando no dicionário, a gente vê que significa o seguinte: característica do que é fiel. Ou seja, uma característica da pessoa que é fiel. Da pessoa que demonstra zelo. Da pessoa que demonstra respeito por alguém ou alguma coisa. Também tem a ver com lealdade. Essa palavra aqui, fidelidade, tem muito a ver com lealdade. E no caso aqui seria a constância nos compromissos assumidos com outra pessoa. Constância nos compromissos assumidos com outra pessoa. Então essa definição ela é importante para a gente entender um pouco sobre o que a gente vai falar. Ela se encaixa muito no que a gente vai falar aqui hoje. Então, analisando a própria epístola aos Gálatas, podemos perceber que faltava lealdade a muitos membros daquela comunidade cristã, não só para com Paulo, eles estavam deixando de ser leais e fiéis a Paulo, naquilo que Paulo tinha ensinado a eles, na direção que Paulo tinha dado a eles, como também para com o próprio Evangelho. Eles já não estavam sendo fiéis ao Evangelho. Então, assim, nós vemos que a fidelidade, como um fruto do Espírito, tem a ver com a lealdade para com homens, mas principalmente lealdade para com Deus e a sua vontade. Então hoje falaremos exatamente sobre isso. Essa fidelidade, essa lealdade, ela tem a ver com respeito a homens, mas principalmente o que Paulo estava dizendo aqui, dizendo aos Gálatas e a nós hoje. É essa fidelidade que nós devemos ter para com Deus e para com a vontade dele na nossa vida. Mas como nós temos feito hoje, eu queria mostrar também esse atributo. Deus ele também é fiel. Dos inúmeros atributos que nós podemos encontrar, infinitos atributos de Deus, um dos atributos comunicáveis, como a gente sempre tem falado, que é aquilo que Deus é, um atributo dele que também nos permite ser fiel. Deus é fiel. Então eu peguei alguns textos aqui, inúmeros textos na Bíblia que mostram a fidelidade de Deus, porém eu resumi tudo em 5, que eu achei são textos básicos e principais para mostrar Deus sendo fiel para conosco. O primeiro está lá em Números, capítulo 23, versículo 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Ou seja, esse texto está dizendo exatamente isso. Deus, ele é fiel. Sabe por quê? Porque ele não é homem, ele não é filho de homem. Nós muitas vezes somos infiéis porque nós somos carne, nós somos homem. Então nós falhamos, nós prometemos e não cumprimos, A gente fala coisas e não vive aquilo. A gente diz que segue a Deus, mas muitas vezes nós não seguimos, nós somos infiéis. Mas Deus ele é diferente, Deus ele é fiel, Deus ele é totalmente fiel. Nós vemos também outro texto, Deuteronômios capítulo 7, versículo 9. Diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Ou seja, Deus ele é fiel para aqueles que o amam. E não somente para aquela geração, mas para 1000 gerações. Ou seja, para aquele que ama Deus, Deus se demonstra fiel para com ele, para com seus filhos, para com seus netos, seus bisnetos, e assim vai. Deus, ele é fiel, meus irmãos, e ele cumpre a fidelidade dele na nossa vida. Salmo, capítulo 33, versículo 4, diz assim: Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ou seja, a palavra de Deus é reta, não tem nada de errado com a palavra. Ela é perfeita e todo o proceder de Deus é fiel. Deus nunca ele é infiel ou ele é injusto. Ao contrário, ele sempre é fiel. E aí também, lá já no Novo Testamento, temos na carta de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel e ele nos chamou para vivermos essa comunhão com Jesus Cristo, porque ele tinha um plano, o qual Jesus tinha que cumprir esse plano, e ele se manteve fiel desde o início. Esse plano tinha a ver com a nossa salvação,
E ele se manteve fiel, mesmo quando a humanidade estava caminhando longe dele, distantes dele, infiéis a ele. Ele continuou sendo fiel para conosco. E 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 ao 13, diz: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ou seja, Deus ele não pode ser infiel, porque a essência dele já tem a fidelidade, meus irmãos. Ele é fiel, mesmo quando nós somos infiéis a ele. Ele continua sendo fiel para conosco. Se nós quebramos a aliança com ele, ele não quebra conosco nunca, meus irmãos. Esse é o nosso Deus, um Deus que a gente pode confiar. Fidelidade tem a ver com isso. Com alguém que a gente pode confiar. O nosso porto seguro. Esse porto seguro, essa base para a nossa vida é Deus. Porque ele não mente. Porque aquilo que ele prometeu, ele já cumpriu e está cumprindo na nossa vida. Ele é fiel, meus irmãos. Confie nisso. Então, dessa forma, nós aprendemos, que nós também precisamos ser fiéis para com Deus e para com a sua palavra, Paulo trata aqui realmente essa fidelidade, essa lealdade, primeiramente para com Deus, Essa fidelidade que ele está dizendo aqui que é uma virtude, ela deve ser praticada primeiramente para com Deus e para com a palavra dele que está diante de nós. Então, pensando em fidelidade como lealdade, e compromisso, nós vemos que precisamos ter compromisso para com Deus. E existe uma diferença, meu irmão. Nós precisamos ter compromisso, não envolvimento. Existe uma grande diferença. Às vezes a gente fala, estou envolvido com a igreja, estou envolvido com Deus, Se envolver com algo não é tão profundo como você ter compromisso com alguém. Então, o compromisso, ele exige muito mais de nós. E é esse compromisso que Deus quer de nós, esse comprometimento com ele. Existe uma ilustração, até meio boba, mas ela ilustra muito bem o que significa se envolver com algo e se comprometer com algo. Eu falei esses dias na classe de catecúmenos, Quem aqui já comeu ovos com bacon? Acho que vários, já comeram ovos com bacon. Um prato, É um prato americano, nos Estados Unidos muitos comem isso no café da manhã, Às vezes a gente come aqui até como uma mistura para o almoço, para o jantar, Ovos com bacon exemplifica bem o envolvimento diferente do comprometimento. Nesse prato, a galinha, ela se envolveu com o prato. Por quê? O que ela deu para esse prato existir? Os ovos. Mas, aí eu te pergunto, a galinha, ela deu os ovos. O que mais? Ela precisou dar a vida dela para que esse prato existisse? Não. Ela deu aquilo que ela tinha. Que ela tinha sobrando, aquilo que já faz parte dela, que é comum para ela, que é dar ovos. Porém, o bacon, meus irmãos, bacon é o quê? São partes do porco. O que o porco precisou fazer para esse prato existir para nós? Isso mesmo, ele precisou dar a vida dele. Então nós vemos aqui, meus irmãos, um comprometimento do porco, lógico, involuntário, Mas nós vemos aqui o mesmo prato, alguém que somente se envolveu, e o mesmo prato temos alguém que se comprometeu, ou seja, ele deu a própria vida em prol daquele objetivo, daquele prato. E esse é o exemplo realmente real que nós devemos trazer para a nossa vida como cristãos, meus irmãos. Nós precisamos estar comprometidos com Deus, não somente se envolver com Deus, nós precisamos estar comprometidos com a igreja, não somente se envolver com a igreja. Nós precisamos estar comprometidos com a palavra de Deus, em ouvir essa palavra, em compreender essa palavra e de viver essa palavra, meus irmãos. Nossa vida deve ser entregue totalmente em prol disso. Então eu vejo aqui essa fidelidade que nós devemos ter para com Deus, é realmente isso, esse compromisso real e verdadeiro, que nós entreguemos a nossa vida para se comprometer, para se relacionar com Deus, para segui-lo. E nós vemos aqui que nós precisamos nos entregar de corpo e de alma, meus irmãos. Não somente o corpo, não somente a alma, mas tudo que temos e somos, a nossa vida, o nosso ser deve ser entregue a esse relacionamento com Deus, para que nós possamos ser fiéis a Ele. Essa fidelidade é para com Deus primeiramente, meu irmão.
E essa fidelidade tem a ver com não traí-lo com o pecado, porque uma forma que nós somos infiéis para com Deus é através do pecado. Porque quando nós pecamos, nós estamos sendo infiéis a Ele, ao mesmo Deus que nos abençoa, ao mesmo Deus que tem sido fiel para conosco. Nós o traímos através do pecado, porque Ele pede para vivermos uma vida santa. Quando a gente peca, a gente está traindo a confiança do nosso Deus. Estamos traindo o próprio Deus. Então muitas vezes nós traímos através do pecado, ou através da vida de outras pessoas, porque às vezes nós preferimos, nos comprometer com pessoas que não têm comprometimento nenhum com Deus. Isso nos leva também ao não comprometimento, do que se comprometer com o próprio Deus. Tome cuidado, meus irmãos, com quem você tem se relacionado e como essa pessoa tem te influenciado. Sempre falo, nós cristãos precisamos ser influenciadores, porém, quando a gente vê que a gente não consegue influenciar uma pessoa e ela está nos influenciando a caminhar longe de Deus, se afaste dela. Seja familiar, seja amigo, seja quem for. Nossa prioridade é ter compromisso e lealdade para com Deus, meus irmãos. E essa fidelidade, esse compromisso tem a ver com seguir a Ele, seguir a Deus. Siga ao nosso Mestre, siga a Deus. Tem a ver com relacionamento. Quando a gente segue a Deus, a gente acaba se relacionando com Ele. Essa fidelidade tem a ver com isso, se relacionar com Deus. Nós precisamos nos relacionar com Deus intimamente, profundamente, todos os dias, todo momento. Nós precisamos imitá-lo, porque quando a gente o segue e a gente se relaciona com Ele, logo a gente vai aprender coisas de quem Ele é, coisas dele, que você possa trazer para a sua vida e imitá-lo, imitar a Deus com aquilo que Ele é, fazendo aquilo que Ele faz, falando aquilo que Ele fala, agindo da forma que Deus age. Isso é imitar. Tem a ver também, meus irmãos, essa fidelidade com servir a Ele. Depois de todo esse processo, o que cabe a nós é o que? Servir a Deus. E nós servimos a Deus, muitas vezes, servindo outras pessoas. Quando servimos a igreja, servimos aos nossos irmãos, aos nossos familiares, amigos, estamos servindo a Deus. E Deus nos deu dons para servir na obra. Use esses dons para abençoar pessoas, porque dessa forma você também estará servindo a Deus. Fidelidade a Deus tem a ver com servir a Ele também. Só que isso vem depois de um relacionamento com Ele. Não adianta a gente falar, não, eu vou ser cristão para servir a Deus. Mas se você não tiver comprometimento com Ele, isso não faz sentido. A primeira coisa que Deus pede para nós é se comprometer e se relacionar com Ele. O serviço vem depois. Sempre nos remete a lembrarmos a história de Maria e de Marta. O que Marta estava fazendo? Estava servindo. E o que Maria estava fazendo? Estava se relacionando, estava prostrada aos pés de Cristo. As duas estavam certas, porém, o que havia ali era um erro de prioridade. O que Maria estava fazendo como prioridade? Primeiro, era se prostrar diante de Jesus, se comprometer com Jesus, ter compromisso com Ele, ouvi-lo, para depois servi-lo. E Marta, o que ela fez? Não que o servir de Marta estava errado, mas ela estava fazendo no momento errado. Aquele momento é para ela se prostrar aos pés de Jesus e ouvir e aprender e fortalecer seu relacionamento com Ele. Mas o que ela fez? Ela estava querendo servir antes disso. Meus irmãos, o serviço vem depois do nosso relacionamento com Deus. Primeiro você precisa estar em Deus, estar com Deus, para depois você servir a Deus. O servir é o segundo passo, não o primeiro. Busque compromisso, fidelidade para com Deus, meus irmãos. E aí, tudo isso junto tem a ver com viver para Ele e servi-lo, Tem a ver com uma vida dedicada ao nosso Deus. É quando a gente ouve a palavra e pratica essa palavra. Quando a gente ouve a palavra, crê nessa palavra e põe em prática na nossa vida. Esse é o comprometimento para com a palavra de Deus. Quando nós temos comprometimento com Deus, logo nós teremos comprometimento com a palavra, porque nós teremos a certeza de que ela é a nossa regra de fé e prática. Então ela vai direcionar o nosso caminho, ela vai nos ajudar a chegar para mais perto de Deus, a sermos imitadores dele, a sermos parecidos com ele. É a palavra de Deus, esse compromisso com a palavra. Tenha esse compromisso, leia, ouça a palavra, mas também pratique essa palavra. Então, quando somos fiéis a Deus, como somos fiéis também à sua palavra, isso nos leva a sermos fiéis à vontade dele para com a nossa vida. E quando a gente conhece Deus, conhece a palavra dele, temos comprometimento e somos fiéis a Deus e a sua palavra,
Logo, a vontade dele será facilmente, vivida por nós. A gente não vai querer mais viver a nossa vontade, porque vamos saber que ela é falha, que ela é imperfeita. E assim vamos sempre buscar viver essa vontade de Deus na nossa vida, que está expressa através da vida dele na nossa vida e através da palavra dele, que está sempre diante de nós. Comprometimento e fidelidade para com a vontade de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos que essa fidelidade tem a ver com ser fiel para com Deus, com a sua palavra e para com a sua vontade na nossa vida. Porém, meus irmãos, essa fidelidade também tem a ver lealdade e fidelidade para com homens. Quando Paulo disse isso aos Gálatas, sobre essa virtude que faz parte do fruto do Espírito, ele estava querendo dizer exatamente isso também. Sermos fiéis a Deus, mas também a homens, porque, como eu disse, você lê os textos anteriores a esse versículo, você vai ver que Paulo se queixa de que os Gálatas, eles não estavam sendo totalmente fiéis, leais a Paulo e nem aos ensinamentos dele. Então nós precisamos também, meus irmãos, sermos fiéis ao próximo. Essa virtude também exige que sejamos fiéis para com o próximo. Precisamos ser leais às pessoas que nos rodeiam. Estamos sempre ao redor de pessoas, e pessoas estão ao nosso redor o tempo todo. Dentro da nossa casa, lá na igreja, no trabalho, na nossa rua, sempre temos pessoas ao nosso redor. E nós precisamos ser fiéis e leais às pessoas. As pessoas precisam se sentir seguras ao conversarem conosco, ao se relacionarem com a gente. Então nós precisamos selar esse compromisso verdadeiro com pessoas também. Esse comprometimento também precisa fazer parte do nosso relacionamento com outras pessoas. Ou seja, esse comprometimento que nós temos com Deus também precisa ser horizontal, ou seja, para os lados, para as pessoas que estão ao nosso redor. Se comprometa com pessoas e seja fiel a elas, seja leal a elas. Nós precisamos ser porto seguro a outros. E não somente o porto seguro, mas ser o suporte. As pessoas muitas vezes precisam de um suporte para a vida. Talvez estejam passando por problemas psicológicos, financeiros, por várias tempestades na vida. Elas precisam de pessoas ao redor para se escorarem, para que elas possam se equilibrar novamente. E nós precisamos ser essas pessoas. Porém, se as pessoas não verem em nós uma pessoa fiel, verdadeira, nunca seremos suporte para ninguém. Só que a palavra diz para que a gente seja, para que a gente suporte um ao outro, para que a gente ajude um ao outro, para que a gente aguente um ao outro, a gente se ajude, a gente cresça e caminhe numa caminhada mútua, onde um ajuda o outro. Isso tem a ver com fidelidade. Só que se você não confiar, a fidelidade tem a ver com confiança. Se você não confia na outra pessoa, como é que você, primeiramente, vai ser um suporte, como você vai também se suportar, vai se escorar em outra pessoa. A fidelidade, meus irmãos, para com as pessoas também é importantíssima. Isso tem a ver com o quê? Com guardar segredos. Muitas vezes pessoas desabafam com você e a primeira coisa que você pensa em fazer é o quê? Falar para todo mundo. Fulano está passando por isso, fulano me falou isso. Mas a gente tem que começar a aprender a dominar a nossa língua e guardar segredos. Porque tem coisas que as pessoas falam para você que é só para você. E ela faz isso porque ela confia em você. A partir do momento que você conta esse segredo ou expõe a vida de outra pessoa, para quem não deve, ou sem a permissão dela, você está sendo infiel a essa pessoa. Isso é lógico, tem a ver com fofoca, Às vezes a gente sabe de coisas de pessoas e ao invés da gente ir até essa pessoa e tratar com ela, ajudar essa pessoa a enfrentar suas dificuldades, seus problemas, o que a gente faz? A gente vai para outro irmão, para outra pessoa e fala dessa outra e fofoca. Seja fiel, meu irmão, seja comprometido. E uma forma também de ser fiel para com o próximo é não descartando pessoas. A gente tem um costume que acho que talvez seja um reflexo da nossa sociedade, de descartar coisas. Nós vivemos em uma sociedade que descarta as coisas muito facilmente. Relacionamentos são descartados, objetos são descartados, tudo é descartável porque as pessoas sempre querem algo novo. E aquilo que para elas já não é mais novo, ou não tem mais utilidade, elas simplesmente descartam. Tem alguns amigos que moram nos Estados Unidos, e lá eles contam que os americanos eles jogam muita coisa boa fora. Então, até tem alguns vídeos na internet que mostram isso. Às vezes é brasileiro, gente que não se conforma com isso, sai andando pelas ruas dos Estados Unidos, olhando os lixos dos americanos, por quê?
Se você olhar no lixo deles, você vai perceber que as pessoas vão achar muita coisa boa, nova, jogada fora, descartada. Mas isso é um reflexo da nossa sociedade, não somente na americana, mas nossa aqui também. Nós descartamos coisas e também, infelizmente, descartamos pessoas. Mas essa fidelidade tem a ver com isso, meu irmão. Continuar sendo fiel às pessoas, tendo compromisso com elas, não descartando pessoas simplesmente porque elas falharam com você, porque elas te decepcionaram, porque elas te frustraram. Não descarte pessoas, invista, persista em relacionamentos, até mesmo naqueles relacionamentos difíceis. Isso tem a ver com o nosso casamento, isso tem a ver com o relacionamento com os nossos filhos, com os pais, com os nossos amigos, com os nossos irmãos da igreja. Não descarte pessoas, seja fiel. Essa fidelidade tem a ver com isso. Continuar persistindo e sendo fiel. Seja fiel, seja uma pessoa confiável, que as pessoas possam achar em você verdade, sinceridade, em nome de Jesus. E que nós, mesmo sendo traídos ou se decepcionando com pessoas, que a gente possa manter esse relacionamento fiel para com elas. Amém, meus irmãos? E sabemos que tudo isso que eu disse, aos nossos olhos é muito difícil, mas como eu disse no início, sabemos que o Espírito Santo, quem nos ajuda, quem nos auxilia a desenvolver cada uma dessas virtudes, e é Ele que nos auxilia e nos ajuda a gerar esse fruto, desenvolver esse fruto na nossa vida. Desde que você se entregue totalmente a viver guiado pelo Espírito Santo. Que você possa ver assim, meu irmão, que mais essa virtude, além de todas as outras que nós já ouvimos, e até aquelas que a gente ainda vai ouvir, vai estudar, possa fazer parte da sua vida. Que você possa ser um cristão, mas um cristão verdadeiro, fiel a Deus, fiel às pessoas. Que você possa ser um exemplo de cristão que segue a palavra, que vive a palavra, e que expressa essa palavra através da sua vida. Essa é a minha oração, não só para você, como para mim, como para todos nós, como igreja do Senhor. Que possamos ser uma igreja fiel a Deus e fiel ao próximo. Esse é o desejo que Deus tem para a nossa vida. E nós só podemos ser fiéis, finalizando agora, porque Jesus foi fiel. Jesus é aquele que nos justifica diante do Pai, é aquele que veio e nos trouxe a salvação. Mas para isso, o Pai teve um plano. O plano de salvar a humanidade, porém, exigiria a ação do Filho, de Jesus Cristo. E Jesus, ele continuou, mesmo sabendo do plano, que tiraria sua vida em prol da nossa, pecadores. Jesus se manteve fiel à vontade do Pai e ao plano e ao propósito do Pai, para a vida dele e para a nossa vida. E por isso, hoje, eu e você estamos aqui, celebrando, ouvindo a palavra, porque um dia nós fomos alcançados por Jesus Cristo, que foi fiel, mesmo tendo que enfrentar a morte, todo o sofrimento, para abençoar e para trazer salvação a pessoas infiéis. Ele continuou sendo fiel. Que isso te fortaleça e que isso te ajude a ser um cristão fiel a Deus e ao próximo. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o Teu nome, te agradecemos por essa palavra, Pai, que o Senhor nos trouxe nessa manhã. E eu peço, o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude a desenvolver essa virtude na nossa vida, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a desenvolver e a fazer crescer essa virtude nossa. Que possamos ser fiéis a Ti, Pai. Nos ajude, que até mesmo para seguir o Senhor, para fazer a Tua vontade, nós precisamos do Senhor, Pai. Então nós nos colocamos aqui como pessoas falhas, imperfeitas, que precisam de Ti, Pai. Nos ajude, desenvolva essa fidelidade em nós. Que possamos ser fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra, fiéis também à Tua vontade na nossa vida. E que dessa mesma forma possamos também ser comprometidos e leais e fiéis às pessoas que nos rodeiam, Pai. Mesmo que eles falhem conosco, mesmo que eles façam coisas contra nós, que nós possamos continuar firmes, sendo fiéis para com cada um deles. E que através disso eles vejam a fidelidade do Senhor para a vida deles. Porque sabemos que o Senhor é um Deus fiel. Jesus é fiel e por isso nós também podemos ser fiéis. Porque o Espírito Santo foi nos dado através da morte e ressurreição de Cristo, é que nos ajuda a viver dessa forma. Eu agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. E eu peço, nos dê um domingo abençoado, um almoço abençoado, e nos traga, Pai, logo mais à noite aqui para o culto, aqueles que podem, aqueles que não podem, que vão assistir. O Senhor possa nos abençoar e falar aos nossos corações. E durante essa tarde, fique conosco, nos abençoe e nos proteja. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos?
Um domingo abençoado para você e para toda a sua família. Que em tudo você possa sentir a presença de Jesus ao seu lado. E te esperamos logo mais à noite aqui no culto, às 18 horas, aqui na igreja. Você que pode, venha cultuar a Deus, louvar o nome dEle, clamar a Ele também, ouvir mais uma vez a voz dEle falando ao seu coração. Deus te abençoe, fiquem na paz e um grande abraço.